sempre pedir que a gente deixasse para o final as colocações, as observações, certo? Porque como a gente está gravando para o YouTube, é um pouquinho assim, não pega bem o áudio, enfim. Eu queria pedir para vocês deixarem para o final, quando eu terminar, né, se tiver alguma dúvida, e tem Júlia também, quando ela terminar, para vocês tirarem alguma dúvida, certo? Então, a gente vai dar continuidade, né, a tipos de estudo. A gente está justamente nessa parte agora falando sobre tipos de estudo, né? Então, um desenho de estudo, né? O que é que caracteriza determinado estudo? Por exemplo, os estudos de validação que a gente falou, são estudos usados para métodos de avaliação, para dizer que aquele método de fato avalia o que pretende avaliar. Né? Então, Bianca veio aqui e mostrou os estudos de validação do Weinberg e do IDARE, né, que é usado lá embaixo na avaliação global. A gente viu também os estudos epidemiológicos observacionais, né, que a gente tem os descritivos, relato de casos e sete casos, todo mundo sabe o que é. E a gente, na última aula, viu os observacionais analíticos, né, que entrou então o estudo transversal, o caso controle e o corpo, né, que são justamente aqueles tipos de estudos que se propõem a analisar a relação entre causa e efeito. Então, eles podem ser retrospectivos, né, partindo desse ponto para trás, no tempo, ou pode ser prospectivos, partindo desse ponto para frente, né, e observar o desenvolvimento de determinado fenômeno nessa relação entre causa e efeito. E hoje, então, a gente vai tratar dos estudos experimentais, né? Então, assim, quando a gente fala de experimentar, a gente está experimentando algo, né? Então, a gente poderia dizer que está fazendo experimento de um tratamento, né? Então, a gente tem os ensaios clínicos que podem ser randomizados e comunitários ou de campo, também chamados de campo. A diferença básica entre esses dois, né, é que o ensaio clínico comunitário ele segue basicamente a mesma metodologia de ensaio randomizado, só que ao invés de paciente ir até o local, é o pesquisador que vai até o campo. Né? Então, ele vai até uma comunidade, enfim, a um hospital, a um centro de saúde, fazer esse estudo, certo? E agora a gente vai entender um pouquinho essa parte de ensaio clínico. Né? Então, o ensaio clínico ele é intervencional. Então, existe uma intervenção ali. A gente vê nos outros tipos de estudos, né, no estudo de validação, não tem propriamente intervenção. A gente tem um método de avaliação ali, que é realmente avaliado, né, para ver se ele, de fato, pode ser usado de maneira confiável para avaliar determinada variável. E a gente tem os estudos observacionais, onde eu não vou ter uma intervenção, mas eu vou observar o fenômeno ao longo de determinado tempo. Né? Aqui no ensaio clínico, a gente tem uma intervenção. Né? Então, eu vou não só observar, não só avaliar, mas eu vou intervir também. Aplicar um tratamento ali com os pacientes e observar esse desfecho, né, do antes e depois. Então, é um tipo de estudo que está justamente focado na mudança de desfecho, que a gente poderia entender que é na mudança do quadro clínico do paciente. Então, o paciente tem determinado quadro clínico, né, ali uma perda de força, de equilíbrio, enfim, uma perda cognitiva, e a gente quer mudar esse desfecho, esse quadro clínico. Né? Então, a gente pode também entender como uma mudança de variável. Né? Não sei se vocês lembram, mas a gente falou que variável é justamente esses aspectos, né, no caso clínico, que eu pretendo mudar. Seja o equilíbrio, seja a força, seja o ganho cognitivo, o ganho sensorial. Né? E os ensaios clínicos, né, que a gente viu que grande parte dos ensaios clínicos a gente tem um grupo controle, que é o grupo justamente passivo que não recebe tratamento, que é usado para comparar com o grupo que recebeu o tratamento. Então, justamente por isso, é um tipo de estudo que precisa ter fatores éticos muito bem delineados, né? Precisa ser conversado com o paciente, esses aspectos, porque esse paciente ele pode ser alocado para um grupo que não tem tratamento. Então, digamos assim, o paciente vai gastar com passagem, com deslocamento, né? Vai gastar tempo e ele pode não receber, ele pode cair em um grupo que não tem tratamento. Né? Então, esses fatores éticos têm que ser bem delineados. Então, o ensaio clínico, né, a gente geralmente dá alguns nomes para um ensaio clínico. Por exemplo, um dos nomes é controlado. Né? Quando a gente vai pesquisar um artigo científico, geralmente a gente tem lá ensaio clínico controlado, randomizado, cego, cego, né? Então, o ensaio clínico controlado, esse aspecto
Isso quer dizer que eu tenho dois grupos, um vai receber tratamento e o outro não. Né? O grupo controle não vai receber tratamento. Então, eu vou pegar uma parcela ali da minha população, de acordo com os meus interesses, por exemplo, uma parcela com paralisia cerebral, crianças com paralisia cerebral de determinada faixa etária, e eu vou alocar nesses dois grupos. Alguns vão para o grupo ativo, outros para o grupo passivo, que seria o grupo controle. Depois, eu vou fazer uma avaliação inicial, vou fazer a minha intervenção e vou fazer a avaliação do desfecho, né? Que seria força, equilíbrio, sensorial. Quando o ensaio clínico não é controlado, a gente só tem um grupo. É um grupo que é avaliado, recebe a intervenção e é avaliado novamente após o tratamento. Que a gente chama também de estudo antes e depois, né? Que seria assim, aqueles pacientes que recebem o tratamento, a gente avalia antes e avalia depois e compara. Né? Então, o ensaio clínico controlado é aquele que possui um grupo controle que não recebe tratamento. Enquanto que o ensaio clínico não controlado é aquele que só tem um grupo de intervenção, certo? Agora, outro termo importante, né, que é o randomizado. Quando o ensaio clínico é randomizado, essa alocação de participantes para o grupo ativo e o grupo passivo é feita por um programa de computador, onde o estatístico faz essa alocação por meio desse programa. Certo? Quando não é randomizado, quem faz essa alocação é o pesquisador. Então, por que isso é importante? Porque é importante um ensaio clínico ser randomizado. Porque quando o pesquisador ele está à frente de uma pesquisa, ele quer mostrar determinado método, que aquele método dá resultado. Então, assim, ele já vai alocar ali aqueles participantes para o grupo ativo e passivo de acordo com os interesses dele. Ele vai pensar o quê? Não, vou colocar a Luana no grupo ativo, porque a Luana tem um bom prognóstico, ela pode dar um bom resultado. Aí eu vou colocar a Liz no grupo passivo, porque assim, é um paciente que pode não dar resultado. Então, assim, eu consigo, como pesquisador, para que dê o resultado que eu queira, eu posso controlar isso, a gente chama de viés da pesquisa, né? Que são justamente esses erros que podem haver na pesquisa clínica. Então, por isso que é importante que haja alguém de fora do estudo fazendo essa alocação desses participantes, porque não vai ter esse controle, né? De eu querer colocar alguns no grupo ativo, estrategicamente, ou no grupo passivo. Da mesma forma que controlar o estudo, né? Ser um estudo, um ensaio clínico controlado, é importante por quê? Porque não sei se vocês lembram que eu falei do efeito placebo, né? Que é quando o participante da pesquisa ele vai para o tratamento, ele vai receber o tratamento, ele quer receber resultado bom. Ele não vai participar da pesquisa geralmente por nada, né? Ou pelo menos dinheiro ele quer receber. Que aqui não paga, né? Por questões éticas aqui no Brasil a gente não paga, mas fora tem pesquisadores que pagam, né? Os participantes. Mas assim, quando ele recebe um tratamento, ele vai pensar o quê? Vou melhorar. Piorar eu não vou, né? Então, assim, quando a gente tem esse grupo controle aqui que não recebe nada, a gente consegue pegar o efeito placebo deles, que é o efeito daquela crença de que a terapia vai dar certo, e neutralizar em relação ao grupo ativo. Então, a gente, digamos assim, que a gente pega o efeito, ali no grupo controle, o efeito foi de 1, por exemplo, o efeito placebo, né, de crença do paciente em relação ao tratamento. E no grupo ativo foi 5 o resultado. Porque os pacientes, digamos que seja da crença do paciente e 4 foi do tratamento. Então, eu pego esse 1 do grupo controle e diminuo. Então, o efeito no grupo ativo da terapia em si foi 4. Deu para entender? A gente consegue comparar esse efeito, reduzir no grupo ativo. Entendeu? Porque a gente sabe ali o tamanho do efeito placebo e a gente diminui no grupo ativo. Fica só o efeito de fato da terapia e não da crença do paciente de que essa terapia vai dar certo. Então, grupo controlado, ensaio clínico controlado tem um grupo controle, ensaio clínico randomizado. Essa alocação para o grupo ativo e passivo é feito pelo momento estatístico, né, através de um programa de computador, e não pelo pesquisador. E agora a gente tem aqui a pirâmide de evidências. Né? Não sei se vocês lembram, mas aí eu falei que essa base aqui, esses estudos mais da base da pirâmide, são estudos que não são tão relevantes para a gente no aspecto científico. Né? Quando a gente vai
mais relevância, são mais robustos na metodologia, tem uma metodologia melhor. Né? Então, aqui a gente tem o corpo e o caso controle, que a gente vê que são estudos observacionais, e a gente tem um ensaio clínico randomizado. Né? Então, aqui a gente vê que não é qualquer ensaio clínico, né? Um ensaio clínico randomizado. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho dois grupos, um ativo e um passivo, e essa alocação não foi feita pelo pesquisador, mas pelo estatístico, né? Por meio de programa de computação, programa de computador. Outro termo usado no ensaio clínico randomizado é cego e não cego. Quando o ensaio clínico ele é simples cego, os participantes que foram alocados para esses grupos, ativo e passivo, eles não sabem em que grupo estão. Eles não sabem se estão recebendo a terapia ou não. Isso é muito possível, né, em estudos relacionados com medicação. Porque eu posso criar dois medicamentos, um verdadeiro e um falso. Um que tem um composto ali, químico, e outro que não tem, mas que são completamente iguais, digamos. Aquelas cápsulas, né? Eu posso ter um lápisinho amarelo e um branco. Então, assim, eu faço aquele ali que tem um pozinho branco, que tem um composto, e faço outro do mesmo jeito, que tem uma partezinha amarela e outra branca, com o mesmo pozinho, mas que não tem um composto químico. E aí eu vou dar para esses pacientes, né? No grupo ativo eu vou dar o que tem um composto químico, no grupo passivo eu vou dar o que não tem um composto químico. Só que ninguém vai estar sabendo qual é o medicamento verdadeiro ou falso, entendeu? Agora, assim, para cegar esses participantes em estudos assim, que envolvem, por exemplo, terapia ocupacional, fisioterapia, é difícil porque o paciente vai saber quando recebe a terapia, né? Se ele fizer a terapia, ele sabe. Se ele não fizer, ele sabe o que vai fazer. Vocês entenderam? Então, assim, é importante esse cegamento, por quê? Se o paciente está no grupo que recebeu a terapia, ele vai dizer, eu vou melhorar. Se ele sabe que está no grupo que não recebeu a terapia, ele já sabe que não vai melhorar, não vai acontecer nada, né? Então, essa crença é um viés, né, para a pesquisa, porque isso a gente já viu, assim, que isso pode melhorar ou piorar o paciente, né, essa crença. Então, assim, geralmente esses estudos que são terapias, né, se faz outro tipo de terapia. Por exemplo, eu vou mostrar um estudo, né, que tem pediatrite e tem exercícios convencionais, por exemplo, né, que são exercícios assim, mais gerais, né, que são usados, não é uma terapia já consolidada. Então, assim, não tem como a gente cegar completamente esses estudos do paciente, né, do grupo para o grupo, no caso, passivo. O duplo cego, né, é quando tanto os pacientes não sabem em que grupo está, como também o pesquisador não sabe em que grupo o paciente está. Por que isso é importante? Né? O pesquisador também não sabe em que grupo o paciente está. Porque, assim, geralmente o pesquisador, principalmente nessas pesquisas que envolvem terapia ocupacional, enfim, o mesmo profissional que avalia é o que intervém. Né? Então, assim, quando ele vai avaliar, se ele intervir o paciente, ele vai dizer, esse paciente vai melhorar. Então, assim, aquela avaliação já vai ser meio que enviesada, ele já vai, assim, procurar marcar ali, talvez um score mais alto, uma pergunta que seja mais, que dê mais pontuação no paciente, porque ele sabe que o paciente recebeu o tratamento. Da mesma forma que se o pesquisador, né, que avalia, ele sabe que o paciente não recebeu o tratamento, ele vai dizer, isso aqui não vai melhorar. Com certeza essa escala aqui vai dar baixa. Então, ele já vai com essa crença, né, de que o paciente vai melhorar ou não. Então, esse cegamento, né, da gente avaliar o paciente sem saber se recebeu o tratamento ou não, ajuda a neutralizar. Né? Então, assim, você vai avaliar o paciente, você não sabe se ele melhorou, se ele não melhorou, você vai ver na avaliação. Aí, depois que você vai presumir, eu acho que esse paciente estava no grupo ativo, porque ele deu uma melhorada. Entendeu? Então, assim, por isso que essas metodologias são justamente para a gente tirar esses erros de pesquisa, esses vieses, que acabam tirando, de fato, o efeito do tratamento em si. O triplo cego, a gente tem participantes com pesquisadores e também estatísticos, né, cegados para o grupo que o paciente quer alocar. O estatístico ele vai fazer análise estatística dos dados que foram coletados na avaliação do antes e na avaliação do depois. Então, assim, por exemplo, eu tenho no grupo de participantes, eu tenho um participante que teve 0,05 na avaliação inicial e foi para 10 na avaliação final. Né? Então, ele vai fazer essa comparação
de modo geral, no grupo, né, desse score de vários participantes, ele vai dar uma média do tanto que esse grupo de participantes melhorou, né? Como ele sabe para quem está, em que grupo esses participantes estão, isso pode também enviesar a análise estatística, né? Porque ele está sabendo ali, eu estou fazendo a análise estatística do grupo aqui, então vai ter um grau elevado aí, né? Vai ter um score elevado. Ou quando ele estiver fazendo a análise estatística do grupo passivo, que não recebeu o tratamento, ele pode dizer assim, eu estou fazendo um grupo passivo agora, então eu acho que vai dar uma piorada. Então, isso também pode enviesar até mesmo a análise estatística. Então, por isso que é importante também que aquela pessoa que vai fazer a estatística para o estudo seja cegada. Ela não saiba, né, ali que grupo é que ela está fazendo a análise estatística, se é o grupo ativo, se é o grupo passivo. E quando o estudo não é cego, os participantes sabem se estão no grupo ativo ou no grupo passivo. O pesquisador sabe em que grupo os participantes estão, se estão no ativo ou no passivo, e também o estatístico, certo? Então, por isso que é importante, assim, um ensaio clínico randomizado, pelo menos simples e cego. Porque a gente sabe que os participantes não sabem em que grupo estão. Né? Porque a gente tira esses vieses que eu falei para vocês, certo? Aí agora eu quero trazer alguns estudos para a gente avaliar, né? A gente tem aqui um estudo controlado, randomizado, simples e cego. Isso significa o quê dentro do que eu falei? Controlado significa que o quê? É a vez de vocês agora. Estou esperando. Que tem o grupo ativo e o grupo de controle. Randomizado significa o quê? A alocação é feita pelo estatístico. Como é? A alocação é feita pelo estatístico, não pelo grupo. Isso, exatamente. Essa distribuição para os grupos é feita por uma pessoa de fora do estudo, né? No estatístico. E simples sério significa o quê? Não sabe. Então aqui a gente tem efeitos da ordem elastomérica dinâmica do tipo colete no equilíbrio sentado e na destreza manual bruta em crianças com paralisia cerebral. Estudo controlado, randomizado, simples sério. E aí eu falei sobre as variáveis, né, os desfechos. Aqui, quais são as variáveis que a gente identifica desse tipo? Não, esse é o tratamento. O que eu quero mudar aqui dentro? O que eu quero que mude? Equilíbrio e destreza manual, né? Então, assim, esse tratamento é feito para essa mudança, né? Aí vamos dar uma olhadinha aqui, vamos dar uma leitura. O objetivo foi avaliar os efeitos dessa órtese, né? Que seria justamente essa órtese que é usada no pé de açoite, na postura e no equilíbrio durante a posição sentada e na destreza manual bruta, e comparar a eficácia do tempo de uso diário de 2 horas versus 6 horas. Então, a metodologia que fizeram aqui foi aqui tem um grupo que recebeu apenas a terapia de exercícios convencionais, que seria o grupo o quê? Exatamente. Então é como se esse grupo aqui não recebesse a terapia, certo? Eu falei para vocês, né? Como é uma pesquisa de terapia, fica mais difícil eu não fazer nada, né? Então aqui, geralmente, por exemplo, o que é que eles fazem? Eles pegam uma população geral. Aí eles dizem assim, eles não dizem, para esse grupo aqui eles podem dizer assim, a gente vai fazer exercícios convencionais. Só que eles não sabem que tem outro grupo fazendo pegaçamento, entendeu? Justamente para dar essa cegada, assim, para eles entenderem que é só aquela terapia. Aí outro grupo usa essa órtese por 2 horas, né, dentro da terapia do pegaçamento. E aí o outro grupo passa mais 4 horas com essa órtese, certo? Então aqui eu tenho 3 grupos, ele está comparando a mesma terapia, só com tempos diferentes, né? Um com 2 horas, outro com 6 horas, e os exercícios convencionais. E aqui nos resultados, eles dizem que todos os grupos mostraram melhorias semelhantes, exceto o grupo controle. Ou seja, o que recebeu 2 horas, a órtese, foi semelhante ao que recebeu por 6 horas. Só o controle que não teve tanta melhoria quanto esses grupos, né? Então, aqui a gente vê que essas 4 horas a mais não foram tão significativas. Assim. Foi por 6 ou por 4? 4 horas a mais, né? Além das 2 horas. Foram 6 horas.
de fato, a terapia do Pediasuite, ela realmente, comparada ao que é convencional, digamos assim, ela realmente tem um resultado significativo, né? E aqui, nessa questão de 2 horas a 6 horas, muitas vezes, clinicamente, a gente até vê resultados. Entendeu? Às vezes é bom a gente poder separar um pouco isso. Assim. Clinicamente, para casos isolados, a gente vê resultado. Mas quando a gente vai para análise estatística, do ponto de vista científico e geral do grupo todo, não deu esse resultado tão significativo. Né? Tanto que eles falam, não houve diferença significativa. Né? Embora clinicamente a gente possa observar algumas diferenças, mas de modo geral eles avaliam não foi tão significativa assim. Então não faz tanta diferença, digamos assim, né? Passar 2 horas ou 6 horas. Mas faz diferença fazer o Pediasuite comparado a terapias convencionais, né? E aqui também, outra coisa que eu queria mostrar dentro disso aqui para vocês é que ele fala aqui, ó. Este estudo está registrado no clinicaltrials.gov sobre o número time, né? Essa plataforma aqui é uma plataforma internacional para registro de ensaios clínicos. Então, assim, por exemplo, um pesquisador ele quer fazer um ensaio clínico e ele traça toda a metodologia. Ele realiza esse cadastro nesse site. Né? Aqui a gente tem o cadastro desse estudo, que a gente tem concluído o título. Aqui a gente tem a descrição de todo o estudo, o objetivo. E aqui a gente tem os critérios de elegibilidade, né? Que são justamente aquilo que me interessa naquela população. Então, assim, aqui ele trabalha com paralisia cerebral, né? Então, ele pode delimitar uma faixa etária para essa população, né? A doença que seria a própria paralisia cerebral. E aqui um critério, né, de avaliação foi o score de função motora grossa, né? Que é aquela escala bem usada na fisioterapia. Ele queria esse score entre 3 e 4 nesses pacientes, né? Entre outros aqui, critérios de elegibilidade. Então, assim, pega uma população com paralisia cerebral. Aí dessa população, eu vou dizer, quem tem entre, eu não vi aqui qual foi a faixa etária que ele pegou, mas quem tem entre, por exemplo, 7 e 9 anos, aí já sai uma parte. Quem tem aqui a escala de motricidade grossa entre 3 e 4, sai outra parte, entendeu? Então, ele vai afunilando até chegar, de fato, na população que ele tem. E aqui tem os critérios de exclusão, né, que é quando a gente exclui pacientes da pesquisa porque eles não atendem aquilo que a gente quer. Por exemplo, restrições respiratórias sérias, né? São pacientes que não são adequados para esse tipo de terapia, né? Que justamente é os critérios, inclusive de exclusão, né? Vocês vão mostrar dentro do Pediasuite. Para um estudo científico não é diferente, né? Que vai ser aplicada ali uma terapia. E aqui também ele fala de alguns aspectos da metodologia. Ele fala que a alocação foi randomizada, ou seja, quem fez foi um estatístico, né? Poderia estar aqui não randomizada, quem teria sido feito era um pesquisador, né? E aqui a gente vê aqui que, na verdade, é um duplo cego. Tanto os investigadores quanto os avaliadores foram cegados, né? Então, tanto os pesquisadores que estavam na terapia não, porque não tem como, né? Mas assim, tanto os pesquisadores que estavam envolvidos ali na organização do estudo, como os avaliadores de desfecho, foram cegados. Então, eles não sabiam em que grupo os pacientes estavam. Então, aqui eu estou mostrando para vocês isso aqui, né? Que é, no caso, mais para quem quer publicar em inglês, mas aqui a gente tem também uma plataforma brasileira para realizar esse cadastro de estudos também, que é o REBEC, que é Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos, onde você pode ir lá, de repente você é um pesquisador que realiza ensaio clínico e você faz esse cadastro desse ensaio clínico lá, certo? Colocando o título, a descrição, quais são os seus critérios de elegibilidade, como você pretende fazer essa randomização, o que é que você pretende comparar os grupos, né? Se pretende comparar duas terapias, enfim, você vai fazer toda uma descrição, né? E aqui também eu trouxe um estudo que depois eu vi com o Vanessa que não está relacionado com o Pediasuite, né? Aí eu vou mostrar um outro estudo aqui que está mais relacionado, que é o efeito do uso de trajes durante um programa de terapia intensiva em crianças com paralisia cerebral. Lê aí o objetivo para mim, por favor.
então os efeitos do uso de trajes durante um programa de terapia intensiva na função motora de crianças com paralisia cerebral. E aqui, né, a gente tem aqui embaixo a descrição de teraçoide, né? Outra diferenciação que as meninas vão fazer. Eu imaginava que era a mesma terapia, teraçoide e periaçoide, mas depois a gente vai ver que não é, né? Enfim, o método foram 20 crianças randomizadas para um grupo experimental, que seria o grupo ativo, né, que recebe o teraçoide, e um grupo controle. No caso, eu entendi aqui que eles fizeram um traje de controle. Pegaram um colete desse, mandaram fazer uma costureira fazer assim, bem parecido, né? Justamente para ser o placebo, né? Só que esse tem todo o nível de suporte, enfim, de ajuste, né? Que esse outro traje de controle não teria. Então, o grupo controle foi justamente esse aqui, né? Que tinha um traje que mandaram fazer, que não é próprio do pediatrite. Usaram também a medida de função motora grossa, né? A escola de função motora grossa. E aí concluíram que crianças que usaram teraçoides durante um programa de terapia intensiva não demonstraram melhora na função motora em comparação àquelas que usaram um traje de controle durante o mesmo programa. Então, assim, não fez muita diferença os dois trajes. E aqui o que é que eu entendo, né? Que não é só usar o traje, precisa também entender a terapia e saber aplicar a terapia. Tanto que a gente falou aqui que o tripé da prática baseada em evidências não é só... não é apenas a questão científica, né? Eu me esqueci agora do termo que a gente usa. Mas não é assim, só evidência, não é só as evidências, né? Não é só você basear a sua prática nesses artigos, mas é a experiência também profissional. Então, assim, você vê um estudo, né, sobre o pediatrite e diz, nossa, o pediatrite está tendo efeito, vou comprar os trajes. Compra os trajes, mas você tem um curso para fazer a terapia, né? Então, assim, só o que conta não é só sua vivência na área científica, né? De você pegar um estudo e entender o que funciona ou não, mas é também sua experiência profissional, né? Você saber, de fato, aplicar aquela terapia. Aqui também eu coloquei o texto completo, né? Do artigo, que estava disponível. E aqui a gente vê uma estrutura, né? Do ensaio clínico. Aqui a gente tem um resumo, uma introdução, como tem todo o estudo. Mas aqui sempre tem os critérios, geralmente, né? O ideal é que sempre tem os critérios de elegibilidade, que é aqueles critérios que vai filtrar os pacientes que eu quero e os pacientes que eu não quero, né? A faixa etária, enfim. Como foi feito esse recrutamento em crianças, né? Que ele colocou aqui que foi em 2005 e 2007. E como foi feita essa randomização também. Então, esses tópicos são muito importantes de se terem em um ensaio clínico, né? E a gente vai ver mais à frente, no próximo slide. A escala Pedro, né? A escala Pedro é uma escala que vai avaliar a qualidade do ensaio clínico, né? Então, aqui tem algumas perguntas. Os critérios de elegibilidade foram especificados? Então, aqui a gente vê que nesse estudo, ele citou, né, os critérios de elegibilidade. Eu já mostrei lá embaixo para vocês. Aí tem os sujeitos foram aleatoriamente distribuídos por grupos, né, que a gente viu a questão dessa distribuição. Então, aqui a gente pode aplicar tanto de maneira manual essa escala, ou a gente pode ir na própria base de dados da PEI. E a gente pode copiar lá esse título do estudo. Essa aqui é uma base de dados bem voltada para a área de fisioterapia, mas que tem também estudos em outras áreas. E ela é justamente uma base relacionada com a criação dessa escala, né, que chama escala Pedro, que é para avaliar a qualidade de ensaios clínicos. Então, aqui a gente tem um score de 10, né? É como se fosse uma escala que tem 10 tópicos. Eu não sei se aqui está muito, mas geralmente é 10 tópicos. E aqui a gente vê que esse estudo ele cumpre 7 tópicos desses 10, então é um bom estudo, né? É muito difícil cumprir 10 tópicos. Então, assim, 7 já está ótimo. Então, assim, é uma maneira da gente avaliar se aquele ensaio clínico tem uma boa qualidade ou não. Né? Quanto mais tópicos ele cumprir,
mais de boa qualidade ele é. Aqui eu já mostrei, né? E aqui eu falei para vocês no início que a gente tem os ensaios clínicos randomizados e os comunitários ou em campo, né? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de um ensaio clínico comunitário, que o título é o efeito do exercício físico sobre o peso corporal em crianças com excesso de peso, ensaio clínico comunitário randomizado em uma favela no Brasil. Então aqui a gente vê pesquisadores que foram até a comunidade realizando ensaio clínico, né? Que foi, no caso, uma favela do Brasil. Já o ensaio clínico randomizado sem ser comunitário, geralmente é feito ali no ambiente terapêutico mesmo, né? Seja numa clínica, seja no hospital, enfim, seja no centro de saúde, é feito ali. As pessoas, os pesquisadores não vão até a comunidade, né? Essa é a diferença básica. Então, aqui está as referências, certo? Os estudos que eu citei aqui, para vocês. Quem quiser, tiver curiosidade, ver o texto completo. E agora a gente vai ver com Júlia, né? Ele vai falar sobre. Primeiro, alguém tem alguma dúvida em relação ao assunto? Ficou claro? Pode falar, Glaucia. Quem? Liga por favor. Liga lá, por favor. Eu tenho aqui uma Deixa eu jogar apresentar aí. assim, você falou lá no início, eu fui anotando. Se diz ao participante que ele pode ser o participante do placebo, como é que chega para o paciente dar essa informação? Ou ele simplesmente nem sabe, ele não pode saber o que pesquisa. Ele não pode. Sim, se o ensaio for cego, ele não pode saber. Então, é o seguinte: dessa população eu vou aplicar aqueles critérios de inclusão, vou filtrar para realmente chegar às pessoas que eu quero dentro do estudo. E eu vou conversar com o paciente: olha, é o seguinte, a gente está fazendo um ensaio clínico, e se for um medicamentoso, né, que não é sem tratamento. O grupo ativo a gente vai receber, por exemplo, um analgésico, e no grupo passivo você vai receber um comprimido, mas você pode não receber a terapia, pode não ter um composto ali. Tratamento. Eu queria ver se é eticamente correto eu estar fazendo uma pesquisa com o paciente sem ele saber que eu estou fazendo essa pesquisa. Não, todo paciente tem que saber que é uma pesquisa. Então eu devo chegar. Mas assim, ele tem que saber que ele pode não ser tratado. Entendi. Então, só que ele não pode saber assim, eu fiquei no grupo, conversar com outro, eu fiquei no grupo passivo, foi mesmo que ficou no grupo ativo, entendeu? Os dois não podem saber. Só que assim, eles estão cientes de que podem cair nesse grupo. Luciana e depois Cícera, você. Eu queria saber o seguinte, no momento que você falou que não fazia diferença entre 2 e 6 horas a aplicação do protocolo. Em algum momento ele falou por quanto tempo de aplicação, porque a gente sabe que a aplicação do protocolo de 4 horas durante 4 semanas é justamente para maximizar os efeitos da terapia. Então, nesse curto espaço de tempo. Então, como é que não há diferença entre 2 e 4 horas? Pelo que eu entendi, eles aplicaram a terapia por 2 horas. E aqui esse é TRA-suíte, não é PDA-suíte, certo? Então, é um pouquinho mais retrógrado do que o PDA-suíte. Não é exatamente o PDA-suíte. Pelo que eu entendi, eles aplicaram 2 horas, colocaram um colete por 2 horas e aplicaram a terapia com o colete. E depois, com os pacientes do outro grupo, eles deixaram por mais 4 horas, mas sem aplicar a terapia. Mas Pelo que eu entendi foi isso. Por quanto tempo? Não. Quantas semanas? Diz, é porque eu não li o texto completo, mas se você ler, certamente vai ter. 4 alunos, então acredito que é isso mesmo. Então, pelo que eu entendi, foi isso, sabe? As 4 horas não eram junto com o TRA-suíte, era só realmente suporte de colete. E a questão que vai participar dessa pesquisa, que a gente vê que são pessoas voluntárias que assinam um termo para participar, né? Então, um deles escolhe para receber o placebo e o outro não, no final vê o resultado, né? Não ele são. pode saber. O participante ele não pode escolher. Então, assim, quem faz isso é o profissional, né, o pesquisador, ou o estatístico, no caso, quando o estudo é randomizado, né, é o estatístico. Mas ele assina um termo, porque assim, no termo de consentimento livre e esclarecido, né, que esse documento que a gente assina, que o participante assina,
é um documento ético. É um documento ético, né, para que o paciente assine e, assim, permita ali enfim, o uso dos dados dele, né? A gente sabe que não tem a divulgação do nome, mas vai usar os dados do paciente. Quando a gente viu falar de pediatria, que há muito tempo atrás no Congresso, então quando chegou aqui para a gente também, a gente sabia que era um tratamento caríssimo e que tinha determinado tempo. Me parece que a gente tem que dar 1 mês ou 2 meses, intensivamente. Sim. Todos os dias, tantas horas, descansar, voltar novamente. Aí se mudou. Não, aí essa parte é tudo. Essa parte você vai dar, né? Eu só estou apresentando a parte científica, mas tudo vai para lá, né? Aí deixa para ela. E sobre o termo de consentimento livre e esclarecido, ele tem que falar que os dados do paciente serão usados. A gente não pode publicar o nome, né? Mas a gente usa os dados do paciente. E ele fala da metodologia da pesquisa, o que é o objetivo de avaliar, qual é o tratamento. Aí lá tem que citar, por exemplo, é um segmento randomizado, terão 2 grupos, um passivo, um ativo. Então, assim, o paciente ele vai ler aquele documento, ele vai ver que ele pode não receber tratamento, entendeu? Só que quando ele for alocado para um dos grupos, ele não pode saber se ele está no de tratamento ou no passivo. Entendeu? Mais alguma dúvida, gente, em relação aqui? Agora vai ser nossa amiga Júlia. Agora vai apresentar para vocês o trabalho dela junto com a Vanessa, né? Vanessa apresentou de manhã e ela agora vai apresentar à tarde. Relacionada ao pediatria, né? Que é um pouquinho mais avançado, a gente já viu que o TERA. E aí, que vocês tiverem de dúvidas, aí sem respeito é com ela, certo? Deixa eu só colocar os nomes. Se for para melhor. Bem, gente, boa tarde. Para quem não me conhece, sou Júlia, que estou vendo do estereótipo ainda, sou fisioterapeuta, fiz um curso no ano de 2023 no PHSUI, e Vanessa já estava na instituição, e também já fiz um curso. Na instituição foi colocado o protocolo do PHSUI no ano de 2024, porque preconizou assim, tentar fazer o protocolo que não tivesse um profissional pela manhã e um profissional pela tarde. Mas assim, os equipamentos, todo o investimento já existia desde o ano de 2022, dentro da instituição. Mas o protocolo em si a gente preconizou iniciar no ano de 2024. Bom, a base do PDSUIT vem através de, desde 1971, quando as pessoas tentaram colocar uma veste nos astronautas que diminuísse os efeitos nocivos Desde o ano de 2024, a instituição colocou em vigor o protocolo PDSUIT, mas desde o ano de 2022 a instituição já tinha os equipamentos, tanto a gaiola como as vestimentas, mas só se preconizou mesmo começar a instituir o protocolo no ano de 2024, quando finalmente teve um fisioterapeuta para o turno da manhã e um fisioterapeuta para o turno da tarde. A base da vestimenta do PDSUIT iniciou através do ano de 1971, quando investigadores tentaram formar uma veste que tentasse diminuir os efeitos nocivos do efeito da não gravidade no corpo humano. Porque a gente sabe que a gravidade é o que sustenta o nosso corpo, tanto a questão muscular, articular. Então, eles tentaram desenvolver uma roupa para os astronautas para diminuir esses efeitos. Porque como os astronautas passavam muito tempo no espaço, com muito mais tempo a gente passa longe da gravidade, esses efeitos nocivos vão recaindo sobre o nosso corpo. Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ver vídeos de astronautas chegando, como eles chegam muito fracos, perdem muita massa muscular. Então, eles desenvolveram essa roupa justamente para diminuir esses efeitos. Então, a base do PDSUIT foi justamente iniciada por meio dessas vestimentas. Eles pegaram essa vestimenta
e se entregou inteiramente para esse filho. É tanto que ele fez um curso de terapeuta ocupacional. E através desse curso ele desenvolveu com outros profissionais justamente a vestimenta do pé suíte, que é o que a gente tem hoje. Então, assim, toda a base da vestimenta ela foi desenvolvida por meio da questão da vestimenta dos astronautas. E assim, a vestimenta do pé suíte é uma vestimenta ortopédica, que ela justamente busca ali fazer o máximo de alinhamento corporal possível, tentando trazer mais, como é que eu posso dizer, junção no corpo humano. Ele tenta aproximar, fazer com que as articulações elas se aproximem mais, tenha mais suporte da musculatura. Então foi isso basicamente o que Leonardo preconizou para essa terapia. Então assim, a gente tem todo um aparato de vestimentas que a gente utiliza, desde o capacete, só que assim, o capacete a gente não utiliza muito, assim, durante toda a terapia, porque é uma terapia que requer muito do paciente, e alguns pacientes não têm muita tolerância com relação ao capacete, mas esse capacete foi desenvolvido justamente para pacientes que não têm muito controle cervical. Esse capacete ele se acopla diretamente no macacão, assim como as outras vestimentas. Aí também nós temos o próprio macacão. Esse aqui é a base do pé suíte. A gente não pode colocar apenas só o colete ou apenas só o short. Eles dois funcionam em conjunto, em complemento. Nós podemos não utilizar o chapéu, nós não podemos utilizar as joelheiras, mas a base do nosso tratamento é justamente o colete, que é o que dá a fixação, que é o que dá toda a sustentação do corpo do paciente. E vocês podem ver, Se vocês quiserem, querem mais exemplo, cabe sim. vai, né? Vamos deixar. Então, aí, por exemplo, nossa base é com esse colete e com esse short. Mas, por exemplo, se nós vemos a necessidade de um paciente utilizar a joelheira, pacientes que não têm muita força de quadríceps ou que não têm a questão da extensão do joelho, nós usamos a joelheira. Mas, para nós usarmos a joelheira, obrigatoriamente nós temos que, além da joelheira, nós utilizarmos o tênis. E o tênis, ele tem essas fixações laterais aqui para justamente a gente fazer o contracionamento do pé em direção ao joelho, para fazer tipo um efeito sanfona do paciente, do magistral para o proximal. Normalmente a gente faz de ombro para quadril e de baixo para cima do pé para o quadril, para fazer essa aproximação das articulações e a questão muscular também. Aí, para a gente fazer todo esse suporte, a gente utiliza de ganchos que se acoplam no sapato, no gorro, no capacete. E esses ganchinhos também são os que fazem no próprio colete e nos shorts. E assim, no equipamento não tem um tamanho único, nós temos diversos tamanhos, nós temos XP, T, M. Então, assim, a gente tem uma variedade de tamanhos justamente para se adequar à demanda que nós temos, né? Nós temos crianças, nós temos adolescentes e também para o público adulto. Então, assim, para a gente fazer o uso dessa terapia, nós temos uns pré-requisitos para poder utilizar a terapia do pé suíte. Quais seriam esses pré-requisitos? Tem que ter uma idade mínima de 14 meses, ou seja, 1 ano e 2 meses. A idade mínima que o protocolo preconiza. Tem que ter um peso mínimo de 9 quilos e um máximo de 112. Por quê? Porque 112 é o que a gaiola suporta de peso corporal. Então, a gente sempre, mais a gente coloca 112, mais nós sempre puxamos mais para baixo, porque a gente não sabe o que é que pode acontecer se a gente colocar um paciente de 112 quilos na gaiola. Nós temos uma altura mínima de 83 centímetros e um dos pré-requisitos primordiais para a questão do pé suíte é a avaliação médica, principalmente no ortopedista, porque nós precisamos de um raio-x de quadril, por conta da questão da luxação, por conta de dor. Então, a gente sempre busca, antes de começar uma terapia com o pé suíte, a gente começar através de avaliação médica. E para casos de pacientes que têm escoliose, a gente também pede para justamente a gente
quais são as contraindicações, mas uma que eu já posso adiantar é justamente, se o paciente tiver uma escoliose acima de 45 graus, a gente já não indica a terapia justamente por conta, pode causar dor, pode lesionar ainda mais o paciente. E luxação de quadril? Luxação de quadril também, mas a gente tenta sempre a se manter a cautela com relação, a gente sempre faz assim, pega a avaliação médica. Se o médico determinar, mesmo que tenha luxação, mas o paciente não apresente dor, ele consiga fazer as atividades de vida diária, aí tudo bem. Mas se o paciente apresentar dor e o médico cortar logo, a gente também já não indica a terapia, porque pode prejudicar ainda mais o quadro do paciente, né? Então, assim, agora a gente vai para a peça-chave, né? Como a gente faz o protocolo PED-ASUIT? O protocolo PED-ASUIT, eles são feitos 4 horas diárias, de segunda a sexta-feira, durante 20 dias seguidos, ou seja, normalmente por um mês, né? Porque a gente tem no final de semana, né? E depois que a gente termina essa terapia dos 20 dias, nós começamos 2 semanas de manutenção. Nessas 2 semanas de manutenção, duram em torno de 12 horas. Normalmente a gente faz, eu e Vanessa, a gente determinou para a gente fazer dias intercalados, terças e quintas. Aí, a cada dia dessas manutenções, a gente faz 3 horas. 3 horas na quinta, 3 horas na terça e na outra semana subsequente também. 3 horas, 3 horas. E assim, ele é um protocolo que assim, todo mundo pergunta para mim, o paciente vai cansar, não vai isso, mas assim, como todo o corpo humano, à medida que a gente vai exercitando, a gente vai ganhando resistência. Isso é um fato. Tudo bem que é uma terapia que é muito cansativa, mas assim, os efeitos que o PED-ASUIT tem trazido em vários pacientes, as meninas bem podem até dizer, até melhor do que eu, porque eu sempre pego pacientes da fisioterapia, né? Os efeitos que o PED-ASUIT tem trazido são inúmeros, inclusive, principalmente em pacientes, por exemplo, que estão com dificuldade para andar ou têm medo de andar. No PED-ASUIT eles conseguem, com essa terapia diária, todos os dias, a tarde inteira, a manhã inteira, eles desenvolvem essa marcha de uma forma assim, muito mais rápida e ganham ainda mais confiança no seu próprio corpo. Como uma terapia convencional, às vezes demora um pouco mais. Então, o PED-ASUIT ele acelera esse processo de principalmente não andar, que é o ponto-chave para o desenvolvimento, né? o caminhar. E assim, durante esse período que a gente está na terapia, a gente sempre pede os pais tirarem assim, os pacientes de outras terapias. Por exemplo, se ele está comigo fazendo a terapia do PED-ASUIT, eu recomendo sempre, mãe, vamos tirar ele da fisioterapia que ele vai fazer com o Toninho em determinado horário. Por quê? O ganho que ele vai ter comigo, se ele for fazer outra terapia, ele não vai ter o ganho, ele vai ter um efeito contrário, ele vai ter a fadiga muscular. Porque justamente nesse tempo das 4 semanas, ele tem que ter, além dos estímulos, ele também tem que ter um tempo de repouso. É uma coisa que eu sempre bato na tecla com as mães, de tirar o máximo de terapias e deixar, quando ele estiver em casa, fazer outras coisas que sejam mais relaxamento para o paciente, do que propriamente estímulo. Porque o grande estímulo é no protocolo PED-ASUIT. Aí quando a gente chega nessas 2 semanas de manutenção, aí sim eu digo, mãe, agora como a gente está numa terapia mais leve, aí você pode recolocar na fisioterapia e outras atividades que requerem o esforço, porque justamente essas atividades vão ajudar ainda mais a preconizar os efeitos que o PED-ASUIT trouxe, né? Então assim, como a gente faz o PED-ASUIT? Ele é dividido em 7 etapas, ou 7 fases. A primeira delas é o aquecimento. Dentro do aquecimento, a gente tem essa gama de exercícios que a gente faz. A gente começa, primeiramente, com a escovação sensorial, que ela foi preconizada, não sei se as meninas conhecem, a terapeuta ocupacional Sandra Volpe, porque ela sempre preconizou que a gente não consegue separar o sensorial do motor. O sensorial e o motor estão intimamente ligados. Então, assim, não adianta a gente só chegar no paciente e colocar a vestimenta se antes a gente preparar o corpo do paciente para aquela vestimenta. Porque é uma vestimenta que traz muitos efeitos, mas assim, o corpo tem que estar preparado para receber. Então a gente começa com a escovação sensorial, que é com essa escova bem, não sei se vocês já viram, mas é a escova de cirúrgica, que fazem para escovar. Aí a gente faz tanto na parte de braços como de pernas, e nos braços a gente faz palma e dorso. Aí também, logo em seguida, a escovação, nós iniciamos com a massagem
mobilização, a gente trabalha mais em cima da demanda do paciente. Com relação a isso, fica livre a critério de cada profissional. Aí, seguir esses exercícios, a gente faz exercícios para ativação da musculatura abdominal, porque o próprio macacão, ele já tem um suporte para a musculatura reta abdominal, então a gente tem que preparar essa musculatura abdominal também para receber um macacão. Depois de tudo isso, é que a gente vem e faz a colocação do macacão-terapeuta, que é também assim, normalmente gira em torno de 15 a 20 minutos que a gente coloca, porque depende também do paciente colaborar, a menina já viu, correndo atrás do menino para botar coletezinho, shorts, então assim, demora de 15 a 20 minutos. Aí logo em seguida que a gente conclui essa parte de colocação do macacão, a gente faz atividades em solo. No próprio protocolo tem dizendo que a gente pode fazer atividades com ecoterapia, com plataforma vibratória, entre outras. Assim, a gente depende da clínica, da instituição que a gente está, a gente incrementa outros tipos de exercícios, como esteira, bicicleta, e por aí fica a critério de cada profissional. Quando a gente conclui essa parte inicial da atividade, colocação e aquecimento, aí a gente entra na gaiola em si, que a gente, nesse processo a gente chama de gaiola spider. Não sei se alguém já prestou atenção, mas quando a criança está suspensa, os elásticos eles formam como se fosse uma teia de areia. Então, por isso que se chama gaiola spider, que é nesse momento que a gente utiliza os elásticos, que é um momento que muitas crianças amam, mas outras nem tanto, que é um momento assim que elas se sentem livres, elas se sentem à vontade para fazer o que quiser. Tem uns que são assim no início, dá mais trabalho, mas assim, à medida que está passando o tempo, a pessoa vai acostumando ela. Mas nessa gaiola spider a gente trabalha muito com exercício de mudanças posturais, descarga de peso, dissociação de cintura, mudança postural de, por exemplo, de ajoelhado para de pé. Isso, todo o peso é dissipado na gaiola. Ou seja, o terapeuta só trabalha com movimento, porque ele não utiliza seu peso, sua força corporal para fazer a sustentação do paciente. Isso a própria gaiola já faz. Aí, em seguida, a gaiola, a gente dá um intervalo de 15 minutos para o paciente, para descanso, para alimentação, para troca de fralda. Mas assim, a gente sempre faz, eu e Vanessa, a gente sempre conversa com relação a isso, porque depende muito do paciente. Se a gente está atendendo um autista, tem momentos que a gente não vai conseguir manter o foco dele o tempo inteiro. Então a gente sempre tem que dar leves pausas para descanso, para ele voltar assim. Porque assim, não adianta a gente estar forçando o paciente a fazer uma coisa que ele não quer, a gente não vai ter ganhos. Então, a gente sempre tenta ter o diálogo com a mãe, chamar a mãe para perto do paciente, para ter essa aproximação. E quanto mais ele vai se adaptando, melhores resultados ele não tem. Então, assim, tem pacientes que requerem um pouco mais de pausa, mais descanso. E a gente sempre respeita o limiar de cada paciente, porque cada pessoa é única, cada pessoa tem seu ponto de fraqueza, de dor, cada um tem seu limiar, né? Então, a gente sempre respeita, mas dentro do protocolo a gente dá esses 15 minutos para descanso, alimentação, troca de fralda. Aí logo em seguida que a gente conclui essa parte do intervalo, a gente parte para o treino de marcha. No treino de marcha a gente pode utilizar, dependendo do paciente, a gente usa o ar livre, ou a gente faz uma escada associada ao fortalecimento muscular, uma rampa, uma esteira. Aí a gente vai variando de acordo com o paciente, porque um paciente assim, não são receita de boa. A gente, mais assim, quando a gente lida com criança, normalmente a faixa etária 2, 3 anos são mais difíceis. Aí a gente tem que sempre estar moldando para cada situação. Inclusive, um dos critérios, né, para fazer em evidências é a preferência do paciente. Exatamente. É justamente isso que a gente sempre tenta, porque tem pacientes que sustentam mais, mas tem outros que nem tanto. Logo após a gente terminar esse treino de marcha, a gente volta para a gaiola, mas agora a gente faz a gaiola nu. Nu, que é uma forma lúdica de instigar a criança, porque é um pezinho, que é nesse momento que a gente faz o fortalecimento muscular. Mas para instigar a criança a fazer aquele fortalecimento muscular, a gente diz, vamos brincar com o macaquinho, que é um pezinho, que é um formato de sacolinha, não sei se vocês já viram lá na sala. Que quando a gente faz, o macaquinho está subindo na gaiola, para instigar a criança a fazer esse movimento de fortalecimento, a gente pode tanto trabalhar, dependendo da demanda, a gente trabalha mais fortalecimento do membro superior, ou do membro inferior, e a gente vai variando ao longo dos dias. E a gente sempre faz assim. Quando inicia a terapia, a gente sempre inicia, assim como todos os exercícios que a gente faz, a gente sempre começa pelo peso mínimo e o menor número de repetição. Aí, à medida que a gente vai avançando com a terapia, aí a gente vai aumentando o número de repetição, aumentando o número de peso, a depender de cada paciente. Tem
relaxamento muscular e para preparar o corpo para a retirada do macacão, que é uma fase, que é justamente para liberar o paciente, a gente retira o macacão e libera o paciente da atividade do dia. Aí, nesse momento, até no protocolo mesmo, diz que podem ser atividades feitas com TO, com fono, com psicopedagogo, e por aí vai. A gente sempre tem, mas assim, é porque, na verdade, o protocolo, ele tem que ser feito com 3 profissionais. O fisioterapeuta, o TO e o fono. Mas assim, para o PDA-Suite funcionar, ele tem que ter pelo menos um fisioterapeuta. Tendo um fisioterapeuta, funciona. Mas é sempre bom, né, assim, ter um acompanhamento início. Eu tive um caso de uma paciente, por exemplo, que ela tinha uma traqueostomia. E era uma paciente, assim, muito ativa, sempre fazia os exercícios, mas assim, por conta da traqueostomia e por conta do tanto de tempo que ela passava na gaiola, essa traqueostomia secava mucosa, ela ficava mais secretiva. Então, assim, tem pacientes que a gente requer, por exemplo, um atendimento com uma fisioterapeuta respiratória. Porque o próprio protocolo diz que é uma precaução a gente ter paciente com traqueostomia. Mas se o paciente resiste, a gente pode. Mas desde que a gente tenha esse acompanhamento com a fisioterapia respiratória, que é muito importante. Nos 2 primeiros dias dessa minha paciente, ela chegou em casa muito sufocada. Porque não foi feita fisioterapia respiratória nesses 2 dias. Desde então, depois disso, quando a gente começou a colocar a fisioterapia respiratória dela, a reação dela ficou muito melhor. Ela chegou em casa, a secreção diminuiu, a mucosa recebeu menos. Então, assim, o PDA-Suite não é só da fisioterapia, é um trabalho mútuo. Dependendo da demanda do paciente, se o paciente precisa de uma fono, se o paciente precisa de uma TO, se o paciente precisa de respiratório, se o paciente precisa de uma psicopedagogia, nós vamos encaminhar, porque é um atendimento mútuo. Ele não é apenas fisioterapeuta, ele é um atendimento mútuo, assim como muitas coisas que funcionam muito melhor quando a gente tem um atendimento mútuo. Porque eu tenho uma visão da fisioterapia, a TO tem outra visão. A Angélica da respiratória sabe como lidar com a respiratória, as meninas da pedagogia, a fono, sabe como lidar com o paciente. Exatamente. Por isso que a gente sempre diz que o atendimento do PDA-Suite é um atendimento mútuo. E assim, as indicações são inúmeras. Encefalopatia crônica, que é a paralisia cerebral, atraso no desenvolvimento motor, traumatismo, AVE, ataxia, síndrome zika congênita, que é a microcefalia, sequelas de tumores, transtornos vestibulares, inúmeros tipos de indicações nós temos. Mas assim como nós temos as indicações, nós também temos as precauções. É nessa hora que a gente tem que trabalhar em conjunto com a medicina. É nessa hora que a gente só aceita esses pacientes se tiver um aval médico. É o caso aqui. Pacientes apresentam subluxação ou luxação infantil, que é o que eu disse. Se o paciente estiver bem, não apresentando dor e tem um aval médico, nós atendemos. Mas a gente vê, se ela apresentar uma luxação e apresentar dor, a gente não atende. As pacientes que apresentam crises compulsivas, não controladas, a gente só atende também com aval médico. Hidrocefalia é uma precaução. A gente também só atende com o aval médico. Espasticidade severa, altura inferior a 83, lá no início eu disse que os pré-requisitos eram alta do nível de 83. A pressão arterial é elevada, por quê? Porque já fazendo uso da própria vestimenta, já tem um aumento de 20% da pressão arterial. Então, isso já é um fator de risco para aumentar ainda mais. Pacientes hepáticos e renais. Também é uma das precauções que nós temos que ter. Aí nós entramos nas contraindicações absolutas, que é justamente o que eu já disse. Luxação de quadril, que causa dor, que é proibição médica. Escoliose, aquilo que eu já disse. A escoliose acima de 45 graus, uma escoliose que causa dor no paciente, a gente também não indica. Osteoporose, por quê? Tem certos tipos de exercícios que vão requerer muita força da questão óssea e a gente pode ocasionar uma fratura e isso a gente não quer, não lesionar o paciente. Pressão arterial elevada para caso de pacientes assim, que tem cardiopatia, essa droga de doenças também, doenças cardíacas, alterações vasculares relatas que tem tudo a ver com o impacto cardíaco e distrofias musculares progressivas, porque, né, como existe muita musculatura, tem a tendência a acelerar o processo da distrofia. E assim, benefícios com PDA-Suite nós temos inúmeros, acho que não ia para ver nem aqui, a gente tentou voltar
formulação um pouquinho. A gente vê com relação à melhora de tônus, melhora no ajuste biomecânico, melhora o quadro da marcha, diminui contraturas musculares, fornece melhora na questão do sistema vestibular, porque envolve todos os tipos de sistema, né? O PDSUI melhora a questão do reforço muscular, da resistência. Então, assim, o PDSUI ele traz inúmeros benefícios para o paciente. E é uma terapia que só tende a melhorar ainda mais